Boa tarde para todo mundo. Primeiro vamos agradecer ao Gilberto pela disponibilidade de apresentar aqui o seminário de hoje. O Gilberto, para quem não conhece, ele fez doutorado em engenharia ambiental aqui na UFES. Já era parceiro do grupo, né, há algum tempo, já antes, e concluiu o doutorado dele em engenharia ambiental em 2019, né, Gilberto? Eu acho. Por aí. E sempre trabalhando lá em cooperação com o nosso grupo, enfim, usando a infraestrutura do LMC e interagindo bastante com vários pesquisadores e alunos lá do LMC. Então, eu e Daniel convidamos o Gilberto para vir aqui hoje falar um pouco sobre o trabalho que ele tem desenvolvido. Ele é professor da FAESA atualmente. Então, ele vai contar um pouco aí sobre trabalhos recentes e o que ele tem feito. Então, obrigado mais uma vez, Gilberto, pela disponibilidade e você pode assumir a palavra. Eu que agradeço muito aí a oportunidade, me sinto muito feliz e honrado de poder contribuir de alguma forma também para o grupo LMC, de fazer parte dessa equipe e também de poder compartilhar, assim, um pouquinho do que eu venho trabalhando, não é nada muito expressivo. A gente ficou bem parado, né, por conta dessa pandemia, ficamos uns 2 anos quase, né, com os laboratórios fechados da FAESA e de outros laboratórios parceiros, incluindo o LMC, né, ficou um pouco fechado, um tempo fechado, e os laboratórios da UFS, né, o de Campus Maruípe também. Mas agora as pesquisas estão retornando, os laboratórios estão voltando, né, a uma normalidade. Então a gente tem aproveitado esse momento e temos tentado correr atrás desse prejuízo, né, desse tempo que a gente ficou um pouco parado. Nas minhas pesquisas na FAESA, que é onde eu tenho a maior parte delas, né, elas estão retornando agora, incluindo os projetos de pesquisa, de extensão, e a gente vai seguindo em frente aí. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande abraço para todos. Em breve estarei aí fazendo uma visita para a gente tomar um café aí e trocar umas ideias. Bom, professor, se eu puder passar então, vamos próximo. Isso. Pessoal, o título, né, o tema dessa apresentação, ela segue como pesquisas e projetos na área de biodiesel e de materiais, né? Apesar de eu não ter trabalhado com biodiesel, né, no meu doutorado, mas é um tema que eu já trabalho há algum tempo, desde 2009 para 2011. Eu comecei com aulas práticas com os alunos, né? A gente começou com aulas práticas de laboratório para engenharia ambiental, e aí isso foi se tornando cada vez mais sério, né? E continuou depois como temas, né, de projeto de TCC e depois TCC. Então isso foi se tornando, né, de uma certa maneira, uma pesquisa, né? Então eu vou falar um pouquinho de alguns projetos que eu tenho, vou falar um pouco do biodiesel que a gente tem pesquisado, um pouco de materiais que a gente tem tentado sintetizar. Essa parte dos materiais, com a pandemia, ela ficou muito prejudicada, porque a gente precisou, né, de ter acesso aos laboratórios e isso ficou muito complicado, ficou muito ruim na época, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de pesquisas e projetos, depois um pouco de biodiesel, depois um pouco de materiais. Então, pode passar para o próximo. Ok. Em termos de pesquisas, em termos de projetos, eu trabalho com iniciação científica, né, na FAESA. A iniciação científica, apesar de já existir há algum tempo na FAESA, ela, de alguns anos para cá, é que ela ficou assim de maneira mais consolidada, um caráter mais assim, mais sério. Antes era apenas trabalho de conclusão de curso. Então, com o passar do tempo, né, eu e alguns professores, né, claro, a gente foi tratando isso de uma maneira mais séria, mais contundente, né? E a FAESA apoiou também nesse sentido. Então, a gente começou a fazer parte de um programa que tivesse realmente iniciação científica. Então, a FAESA tem editais, a gente participa também de editais da FAPES, a gente participa também de editais
de uma fundação, né, chamada Funadesp, que ela auxilia o ensino superior privado. Então, a gente consegue obter recursos e a gente consegue, né, digamos assim, realizar os projetos, executar as atividades no caráter de iniciação científica, que tem a duração de 12 meses a 24 meses, dependendo do tipo de projeto, né? Então, normalmente eu trabalho nos cursos de engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de produção. Às vezes, a gente costuma trabalhar também com os cursos de engenharia mecânica, né? Então, em temas, né, que eu já trabalhei, a gente tem aí o biodiesel, a gente já trabalhou também com bioreatores, para a produção de biometano, utilizando comida e restos de alimentos, né, do restaurante do campus lá. A gente conseguiu produzir até uma quantidade significante de biometano, né? Nós construímos um bioreator portátil, ele digamos aí, em torno aí de 50 litros, 100 litros mais ou menos. A gente conseguimos produzir bastante biometano. Só que parte desse projeto ele ficou um tempo parado, e aí os alunos apresentaram um trabalho de conclusão de curso, mas a gente não seguiu adiante com esse projeto a ponto de termos resultados melhores, mais reprodutíveis para a gente escrever um artigo, né? Depois a gente também trabalha com catalisadores e nanomateriais. No caso, a gente já produziu, né, nanomateriais à base de ferro, óxido de ferro, né? Nós também já tentamos sintetizar nanomateriais à base de lítio. Nós estamos tentando melhorar, né, otimizar a produção, aliás, a obtenção de lítio, de baterias de íon lítio, e a gente tem tentado obter esse lítio e impregná-lo de alguma maneira numa matriz carbonosa, no caso, um carvão ativado, por exemplo. Na parte de síntese de nanomateriais, né, de catalisadores contendo ferro, a gente obteve certo sucesso. A gente conseguiu fazer algumas medidas de MEV, de MET. Então, até alguns slides mais à frente eu vou mostrar. Nós tivemos a oportunidade também de participar de 2 congressos, um congresso internacional, outro congresso brasileiro de nanomateriais. E é interessante que nós não testamos esses catalisadores para a produção de biodiesel, que é a segunda parte agora dos projetos que estavam parados por conta da pandemia, né? E a gente tem feito também uma linha paralela, que é o aproveitamento do óleo diesel usado. Aquele óleo diesel já usado, né, em veículos, que normalmente é descartado em oficinas mecânicas. Um grupo de alunos aplicou uma metodologia interessante, que é o banho ultrassônico, e a gente tem conseguido ter alguns resultados interessantes para remover umidade e para remover algumas impurezas nesse óleo usado, óleo diesel. Então, é um projeto que os alunos estão avançando com ele, e acredito que em breve a gente vai ter um banho ultrassônico portátil, que a gente está criando um modelo mais barato, mais econômico, né? E eu não citei aqui, acabei esquecendo, mas eu acho que deve estar em alguns slides mais à frente, é que um projeto recente que foi aprovado, nosso também, da engenharia, é a construção e o desenvolvimento de um reator de baixo custo para a produção de biodiesel. Então, a próxima etapa é tentarmos produzir biodiesel numa escala maior, né? A maioria das pesquisas trabalha com 100 ml, 200 ml de biodiesel, né? A gente vai tentar produzir uma escala maior, né? A gente vai tentar construir um reator do tipo batelada, e a gente vai ser capaz de produzir talvez 50 litros ou mais de biodiesel, utilizando os catalisadores heterogêneos, né, os nanomateriais que a gente tem sintetizado. Então, essa parte também ficou toda parada por conta da pandemia, e a gente está começando a retornar agora. Bom,
Pode passar para o próximo. Ok. Em termos de pesquisas, né, de um modo geral, eu tive o privilégio de participar, né, como pesquisador, da parte de síntese de nanomateriais de ferro, óxido de ferro, materiais magnéticos no IFES de Vitória. Existe lá o Polo Inovação da Embrapi, que é um órgão dentro do IFES que fomenta projetos, e normalmente esses projetos eles são projetos que envolvem ciência básica. Então eu estava inserido como pesquisador nesse projeto, se não me engano, 2018 para 2019, né? E lá eu aprendi a desenvolver uma metodologia alternativa para produzir nanomateriais, nanopartículas de ferro, óxido de ferro magnéticas. Eu participei também em 2019, não, 2020, do Catalisa ICT. Nós submetemos um projeto de produção industrial de biodiesel, né? Esse projeto Catalisa ICT, ele aconteceu no Brasil inteiro, e aqui do Espírito Santo, na primeira fase, foram selecionados cerca de 20 projetos, se eu não me engano. E aí, desses 20 projetos, nosso projeto de produção industrial de biodiesel estava contemplado. Aí nós fizemos, né, uma parte de preparo, de formação na área de gerenciamento, de mercado financeiro, né? E aí veio a segunda fase, nós submetemos o projeto novamente, mas assim, por muito pouco ele não foi aprovado. Se eu não estou enganado, do estado, daqueles 20 que passaram na primeira fase, eu acredito que só 2 ou 3 que foram selecionados para a etapa final. E essa etapa final, cada projeto aprovado recebeu aí cerca de 120 mil reais de aporte financeiro para começar o plano de negócio, porque o objetivo do Catalisa é transformar uma ideia, um projeto acadêmico, científico, né, de pesquisa, num plano de negócios, né, em que você monta uma empresa ou uma startup e você consegue produzir um produto e comercializar esse produto. Eu tive também a oportunidade de participar com as pesquisas de biodiesel e de carvão ativado do FEMilab Brasil 2020. É uma competição mundial que você tenta transmitir uma ideia, um conceito científico, só que numa linguagem um pouco mais diferente, uma linguagem mais cotidiana, em que as pessoas um pouco mais leigas, né, conseguem aprender. Então, eu fui classificado para a semifinal. Do Brasil inteiro, eles selecionaram, se eu não estou enganado também, cerca de 50 projetos, que na verdade eram vídeos, né, que a gente deveria gravar. Eu coloquei até um link aí em cima, depois se vocês quiserem assistir. Foi o primeiro vídeo que eu fiz e que me classificou, né, para a semifinal. E eu falo de carvão ativado nesse vídeo, inclusive. Mas foi muito interessante, foi um desafio, né? Foi algo diferente que eu fiz relacionado com pesquisa. Em seguida, a gente submeteu recentemente um projeto para o programa Centelha, né, da FAPES. É o segundo ano que o programa Centelha acontece no Espírito Santo e, novamente, né, ele tem o mesmo objetivo do que o Catalisa, né, transformar um projeto científico, um projeto de pesquisa num plano de negócios, né? Você monta uma empresa, monta um negócio e a partir daí você comercializa a sua ideia ou o resultado, né? E a gente teve um projeto aprovado recentemente no PIC Júnior da FAPES, que envolve, né, a parceria da FAESA, da Secretaria de Estado da Educação e também da FAPES. Então, existe uma parceria em que a escola estadual de ensino público, né, ela recebe uma escola de ensino superior privado ou público para realizar alguma atividade com os alunos da escola que envolve pesquisa. Então, eu submeti esse projeto de produção de biodiesel a partir do óleo de fritura
e esse projeto foi aprovado pela FAPES. Nós recebemos cerca de 30 e poucos mil reais de recursos, né? Desses 30 mil reais, ele foi naturalmente, né, distribuído, né, na verdade, em bolsas para o coordenador do projeto. Lá na escola pública existe um tutor que é responsável também por 5 alunos da escola. Essas pessoas são bolsistas também do projeto. E junto comigo existe uma aluna de graduação que também é bolsista no projeto. Então, a gente tem alguns recursos, né, que a gente ainda consegue aplicar para adquirir alguns materiais, comprar alguns equipamentos, né? E, no caso, a FAESA, eu tive 2 projetos de pesquisa aprovados, né, pelo comitê de pesquisa, e também um projeto de extensão, que eu acho que vou falar um pouco dele a seguir. Então, na verdade, a gente tem praticamente 2 projetos, né, de iniciação científica em andamento, um projeto de extensão em andamento e um projeto de extensão financiado pela FAPES, que é o PIC Júnior. Então, no total, aí, a gente tem 2 projetos de pesquisa de iniciação científica com bolsa e 2 projetos de extensão também com bolsa e um projeto submetido ao programa Centelha. Então, dá no total aí de 5 projetos, 5 ideias, né, que a gente tá trabalhando. Acho que pode passar, professor. Ok, agora, em termos de extensão, né, eu tenho trabalhado um pouco também a questão da extensão universitária, então a gente tem trabalhado desde 2012 com projetos de extensão voltados para a área de produção de biodiesel, utilizando o óleo de fritura como matéria-prima. Então, de lá para cá, eu criei uma marca chamada Quimicando Biodiesel. Nós criamos também um canal no Instagram, criamos também um canal no YouTube, e de lá a gente vem publicando, a gente vem escrevendo alguns vídeos, algumas matérias. A gente tem filmado alguns eventos, algumas oficinas de produção de biodiesel que a gente tem feito na FAESA, fora da FAESA. Então, esse projeto é muito interessante porque a gente consegue fazer com que a informação científica, né, de maneira correta, de maneira adequada, chegue até os alunos de ensino médio e que, de alguma forma, eles se interessem por ciência, se interessem por engenharia. Então, o objetivo, na verdade, é fazer com que os alunos da escola pública cheguem até a FAESA e eles façam com a gente lá uma oficina completa de produção de biodiesel. E essa oficina ela é 100% experimental, ela é totalmente feita no laboratório de química que a gente tem lá, que a gente montou, e os alunos fazem realmente todo o procedimento, eles colocam a mão na massa mesmo, né? Eles vestem um jaleco, óculos de segurança, então eles fabricam mesmo um biodiesel, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, eles aprendem conceitos importantes, né, ligados à química verde, sustentabilidade, desenvolvimento socioambiental, enfim, diversos assuntos, né, que o próprio biodiesel traz consigo, né? Que hoje a gente tem acompanhado que a demanda, né, por energia limpa, por energia verde, tem sido, né, cada vez maior. Eu tive a oportunidade de participar de um evento, né, aqui em Vitória, foi terça e quarta-feira, dia 10 e 11, acho que eu devo, né, falar um pouquinho mais à frente, mas que tratou exatamente de como o Espírito Santo, né, precisa caminhar para utilizar melhor as fontes de energia e, preferencialmente, energias limpas, né, de fontes limpas, energias verdes, né? E, normalmente, quem tem financiado, né, as minhas pesquisas dentro da extensão é o Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA, que, junto com a FAPES agora, no edital do PIBIC Júnior, a gente conseguiu unir as duas coisas, um pouco de extensão e também um pouco de pesquisas ligadas com biodiesel.
E só vale lembrar também que todo projeto de pesquisa e toda atividade de extensão ligada a biodiesel, eu só tenho utilizado o óleo de fritura como matéria-prima, né? A gente sabe que é possível utilizar o óleo de soja, é possível utilizar o óleo de girassol, entre outros, né? Tem aquela questão também da mamona, que também é um pouco complicado para se produzir biodiesel, né? Mas tem se veiculado bastante. Mas o nosso objetivo lá é utilizar sempre o óleo de fritura, né? Professor, pode passar, acho que deve ter mais um slide. Aqui, com relação a biodiesel, né, as pesquisas, né, que a gente tem conduzido, sempre a síntese baseada no óleo residual de fritura. A gente tem agora utilizado mais a catálise heterogênea, por conta dos catalisadores heterogêneos que nós estamos sintetizando. Até então, a gente realizava a síntese por via homogênea, né, utilizando os catalisadores convencionais. Só que, recentemente, né, de 2019 para 2020, nós publicamos um trabalho, um artigo, com um catalisador inovador, que é o catalisador convencional, só que misturado ou dopado com uma certa quantidade de lítio. E essa presença de lítio, né, produziu assim, biodiesel com um pouco mais de eficiência. Então, essa pesquisa com esse artigo abriu portas para que a gente, né, pensasse em catalisadores heterogêneos com lítio ou nanopartículas de lítio absorvidas ali na superfície. A gente tem também a produção de escala piloto, né, a gente vai tentar produzir um reator em escala semi-industrial, né, para a produção de biodiesel, e a gente tem um projeto também que ficou parado por conta da pandemia, que é o aproveitamento do glicerol da produção de biodiesel para a produção de carvão ativado, outros polímeros e outros tipos de materiais. Até porque o glicerol, né, ele é uma fonte rica em carbono. Então, a gente vislumbra aí também a possibilidade de aplicar um processo, um tratamento térmico controlado e tentar produzir um outro tipo de material, um outro tipo de catalisador proveniente do próprio glicerol. Pode passar, por favor. Ok. Com relação, né, aos nanomateriais, começando da esquerda para a direita, né, aí a gente tem um resultado de microscopia eletrônica de transmissão. Esse resultado mostra parte dos materiais que a gente tem sintetizado, né, de ferro e óxido de ferro. A gente vê que formam partículas bem pequenas, né? A gente vê a escala aí de 200 nanômetros. Então, a gente consegue sintetizar materiais, né, da ordem, né, de 100 nanômetros para menos, né, classificando esses materiais como nanopartículas, né, ou nanomateriais dessa escala. Aí a figura da direita mostra uma microscopia eletrônica de varredura, né, uma micrografia que mostra, né, as partículas bem aglomeradas, também da mesma amostra de ferro e de óxido de ferro que nós sintetizamos. E na figura da direita, a gente tem aí um processo resumido, né, que é a metodologia de síntese dessas nanopartículas. A gente utilizou o citrato de sódio na presença de fontes de ferro 3. No nosso caso particular, a gente utilizou o nitrato de ferro, que é um material, é um sal barato, né? A gente consegue obter também íons ferro de outros materiais, né? Inclusive, a gente está com um projeto de aproveitamento de íons ferro e de citrato e de ácido cítrico de resíduos, né, de frutas cítricas, né? E esse material, fonte ferro, citrato, ele reage na presença de etileno-glicol. Então, o etileno-glicol, junto com o citrato, ele quela, ele faz uma ação complexante de íons ferro e ele acaba se transformando numa espécie de resina complexada. E aí, essa resina complexada, dentro de um tratamento térmico em torno aí de 600 a 800 graus
em atmosfera oxidante, a gente não conseguiu fazer em atmosfera inerte, mas em atmosfera oxidante a gente consegue produzir esse material dessa cápsula de porcelana bem à direita. Aqui já está um material bem triturado, né, são as partículas de ferro, óxido de ferro, a gente vê pela cor característica, né? Então a gente conseguiu produzir esse material. E só para lembrar, né, esse material aqui do item D, a figura D, é exatamente a amostra que nós submetemos à microscopia eletrônica de varredura, esse resultado da esquerda, e a micrografia aqui de microscopia eletrônica de varredura aqui da direita. Né? Pode passar. Ok, e aqui o que eu tenho visto, né, o que eu tenho vislumbrado, professor Jair, para as próximas pesquisas, né, para daqui para frente, é com relação a produzir materiais que sejam capazes de purificar ou de ser algum tipo de material filtrante para a produção de materiais que servirão como base de energia para os próximos anos, né? Então, por exemplo, nos dias 10 e 11, eu participei, né, como painelista, né, um profissional que contribui com ideias, com experiência, né? Na verdade, participaram, acho que 50 pesquisadores, pessoas especialistas na área de combustíveis, de petróleo, gás, energias alternativas, né, como energia solar, energia eólica. Então, nós participamos dessa reunião na FINDES, nos dias 10 e 11, que foi a Rota Estratégica da Energia. E nessa reunião de 2 dias, nós conseguimos montar uma visão de futuro, né, para o Espírito Santo até 2035, que foi ser referência global em eficiência e segurança energética, com uma matriz diversificada, aproveitando os recursos locais, gerando competitividade com responsabilidade socioambiental. Então, o que acontece? Foi falado bastante que a era do petróleo e seus derivados, né, como o óleo diesel e a gasolina, a gente já vislumbra aí uma queda bastante acentuada, e para uma transição de matriz energética de origem fóssil para uma matriz mais limpa, essa transição vai ocorrer ainda pelo gás. Então, ainda vai ser utilizado muito gás natural, e que a gente sabe que não é um combustível de origem renovável, ele não é alternativo, mas ele ainda assim é de origem fóssil. Então, vai ser um dos últimos combustíveis a serem utilizados dentro da matriz fóssil, né? E então nós passaremos para outros tipos de combustíveis. Pode passar, por favor, esse slide? No próximo eu cito alguns. Isso. Então, em termos de energia limpa, feita a transição para um gás natural, o próximo passo será a produção de biogás, bioóleo, o próprio biodiesel, a biomassa agrícola e também hidrogênio. Deslumbrou-se lá também nessa reunião, né, o retorno da energia nuclear. Então, mas isso é um outro debate. Mas o mais interessante é que, por exemplo, para a produção de bioóleo, eu destaquei aqui que a empresa Suzano, ela avança nas pesquisas e fábrica de bioóleo se aproxima do Espírito Santo. Então, a Suzano, ela tem investido muito na produção de bioóleo, que é um óleo que é derivado do próprio processo de produção da celulose, do branqueamento da celulose, e aí tem o licor negro, o licor branco. Então, eles têm produzido esse tipo de óleo e têm aproveitado esse óleo, chamado bioóleo, como fonte de energia. Então, isso, né, há de se pensar, uma linha interessante que a gente pode, talvez, desenvolver algum tipo de material para purificar esse bioóleo, para tentar separar
alguns contaminantes que ainda permanecem, né, no bióleo. Então, é uma linha interessante que talvez fosse possível a gente explorar. Ainda está no início no Espírito Santo, mas eu já vi alguns artigos tratando, né, de bióleo. Então, é uma linha interessante, é uma linha do futuro, é um combustível do futuro. A própria questão do biogás, para ser uma alternativa ao gás natural, nós temos, né, diversas metodologias de purificação, de produção de meios filtrantes, membranas filtrantes para purificar o biogás. Então, também é uma linha que seria interessante, né, poderia apostar também. A própria produção do biodiesel, né, ele foi muito falado nessa reunião lá na FINS, que o Espírito Santo precisa, né, e aí foi uma contribuição minha nesse sentido. O Espírito Santo precisa avançar um pouco mais na produção industrial, na montagem de usinas produtoras de biodiesel, o que já é uma realidade, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha principalmente, e também no Canadá. E com relação à biomassa, né, é uma linha que nós já seguimos, apesar de termos bastante trabalhos publicados, né, em aproveitamento de biomassa, estudos, né, de biomassa para produção de carvão ativado, produção de materiais porosos, mas é uma linha que, para o estado do Espírito Santo, ele é uma linha ainda pouco aproveitada, porque o Espírito Santo ainda não aproveita totalmente, né, a biomassa como fonte de energia. Né? Tanto é que existe um dado produzido pela própria FINDES que de toda a matriz energética que o Espírito Santo produz e consome, em primeiro lugar está carvão e em último lugar está biomassa agrícola. Então é interessante a gente tentar inverter esse consumo, né? E aí eu destaquei aqui, com relação ao hidrogênio, né? Foi publicado até uma matéria na CNN Brasil, lá no início do ano, sobre o biodiesel, o hidrogênio verde, o hidrogênio sustentável, né? Que vai precisar também de materiais filtrantes, materiais porosos, para serem utilizados, né, como meios porosos, filtrantes para purificação de gás hidrogênio. Né? Ainda é um assunto novo no Espírito Santo. Tem ocorrido um debate a respeito da utilização do gás hidrogênio como combustível, mas isso já tem sido pensado já em termos de escala de produção. Já tem uns projetos até grandes aqui para o estado que pretendem trazer algumas mini usinas de produção de hidrogênio. Então é um combustível que é um combustível limpo e que realmente vai precisar aí de materiais porosos, né, para ser, né, digamos assim, utilizados como purificadores. Então esses ramos, em termos, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é o que eu, assim, basicamente enxergo como perspectiva para os próximos anos, né? E aí, baseado, por exemplo, nas informações a respeito de produção de bióleo no estado, produção de hidrogênio, a gente tem tentado pensar algum tipo de pesquisa, algum tipo de contribuição mais nesse sentido das energias limpas, né? Porque, de acordo, né, com os programas internacionais que o Estado do Espírito Santo está alinhado, né, que é o Race to Zero, tem o Net Zero, né, que é uma proposta feita pela China de até 2050 reduzir a 0% a emissão de CO2 na atmosfera. Não sei se isso vai ser possível, mas são programas, né, que o Estado está alinhado e nos próximos anos, até 2035, vai haver investimento, vai haver muitas oportunidades de negócios, oportunidades de pesquisa. Então, talvez se a gente ficasse antenado nisso, seria muito bom, né? Acho que pode passar, acho que a gente encerra por aqui. Né? Mais uma vez, eu quero agradecer muito aí ao professor Jair, porque o professor Jair, eu conheço ele há muitos anos, eu não sei se ele se lembra, mas o meu primeiro projeto assim, de iniciação científica, que depois rendeu um artigo, rendeu uma patente, foi sobre biodiesel, e eu conheci ele no departamento aí de física. Eu comecei o doutorado na física, mas depois eu fui para ambiental.
e ele validou como um consultor ad hoc o meu projeto, e a gente se tornou parceiro ali, e aí as pesquisas foram aumentando, e na engenharia ambiental eu descobri que o Jair também tinha uma parceria com a minha orientadora, então isso foi muito bom. Então eu agradeço muito, professor Jair, a sua ajuda, o seu apoio aí, a sua parceria, desejo todo o sucesso, muito obrigado aí por tudo, e também quero agradecer aqui, né, a FAPES, a FUNADESP e a FAESA, que sempre tem incentivado e financiado os meus projetos, e a UFS também, evidentemente, e agradecer a todo mundo aqui. Estou vendo aqui os nomes, ó, Tainara, abraço, Tainara, Vilma, aqui está Messi, eu não sei se é o Messi da. Mas se é o Messias, deve ser o Messias. Messias, um abraço. Diane, não sei, mas está me parecendo. Ah, não sei, está muito pequeno aqui. Daniel, eu sei que está aqui. Um grande abraço para você aí, Daniel. E Roicel está aí. Um abraço, Roicel. Fábio. Aqui está Djanina, não sei se é esse o nome. Professor Alfredo também. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Né? Na verdade, eu não classifico nem como um seminário, é um bate-papo mesmo, né? E estou à disposição no que for necessário para mais algumas informações. Enfim, dúvidas se tiverem. Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço. Nós te agradecemos, Gilberto, pela apresentação. Foi muito bom ter essa ideia geral aí enfim, do que você está fazendo, o que você está planejando fazer. Essas discussões sobre perspectivas, em particular, foram muito boas. Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui, depois eu abro aí para o pessoal perguntar. Você falou muito no começo, né, sobre como que é o trabalho na FAESA, enfim, como você está orientando os alunos, etc. Eu queria que você falasse para a gente como que é a parte de apoio, que tipo de apoio a FAESA oferece para pesquisa, para bolsas, para projetos, né, como esse que você discutiu. Como é que são essa oportunidade de financiamento lá onde você trabalha? Professor Jair, lá é mais ou menos o seguinte, né? De uns anos para cá, a FAESA começou digamos assim, dar mais importância às pesquisas, né? Eu tenho sempre, por assim dizer, né, liderado o carro, eu tenho puxado o carro lá nas pesquisas, eu sou, acho que, o único professor que realmente desenvolve as pesquisas com iniciação científica, com apoio financeiro das engenharias, né? Deve ter acho que mais um outro ou dois professores que também trabalham. Então, a FAESA, ela criou um centro de pesquisa e extensão que faz justamente esse gerenciamento. Então, abre-se, né, os editais para pesquisa, a gente escreve um projeto, submete esse projeto, e aí a FAESA faz a seleção desses projetos, atribuindo nota, aí essa nota contabiliza a nota do professor, a nota do projeto, a relevância, aplicação social ou aplicação industrial, e aí o professor recebe uma bolsa, paga pela FAESA, e o aluno de iniciação científica também recebe uma bolsa. E aí, normalmente, essa bolsa dura em torno de 12 meses. Né? Agora, tem um outro tipo de edital também, que ele é financiado pela FUNADESP, né, que é a Fundação do Desenvolvimento do Ensino Superior Privado, né, que é um órgão, uma fundação que fica em Brasília. Então, a FAESA também consegue recursos dessa FUNADESP. Então, quando o projeto na FAESA é aprovado, ele segue para a FUNADESP, e se a FUNADESP aprovar o projeto de iniciação científica, né, no caso, então a FUNADESP paga uma bolsa para o professor pesquisador e também paga uma bolsa para um aluno de iniciação científica durante 12 meses. Então, tem essas duas possibilidades. Eu também trabalho com extensão. Então, a FAESA também tem apoiado, né, os projetos de extensão. Então, eu recentemente submeti um projeto de extensão, que é o Quimicando Biodiesel, e ele foi aprovado. Então, a FAESA, né, novamente, me concede uma bolsa e tem bolsa para os alunos participantes. No caso do projeto de extensão, trabalham comigo 10 alunos extensionistas.
das mais variadas engenharias que você imaginar. Tem aluno da engenharia civil que participa, tem aluno da engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de produção, engenharia mecânica. Então, todos eles gostaram dessa questão do biodiesel, de estar no laboratório. Então, eles trabalham assim. Então, a FAESA, ela ajuda, ela auxilia o professor com bolsa, auxilia o aluno com uma bolsa, e em alguns casos também a FAESA ajuda financeiramente, não é uma quantidade muito grande de verba, mas ela ainda assim ajuda a comprar algum tipo de equipamento, algum tipo de material, né? Dá para comprar aí um pouco de vidraria, um reagente específico. Eu já estou juntando aí uns 3 projetos de pesquisa que eu tive aprovados nos últimos anos, então eu estou montando esse reator para a produção de biodiesel em escala industrial aos poucos, né? Eu já comprei uma hélice que custa aí, acho que uns 2.000 e poucos reais, né? Então a gente já comprou uma hélice, né, que consegue agitar até aí 60 litros de material oleoso, né, com alta viscosidade. Aí a gente vai comprar agora, né, um reservatório encamisado, né, com controle de temperatura. A gente já tem um banho termostatizado. Então, assim vai. Então, a FAESA, Jair, nesse sentido, como universidade privada, ela dá um incentivo, assim, fantástico. E ela tem uma estrutura, Jair, que, assim, é impressionante para uma universidade privada, porque lá tem um técnico que consegue trabalhar nos auxiliando, já separando todo o material que a gente vai precisar. Em alguns casos, esse técnico, ele organiza, ele limpa, ele lava toda a vidraria. Isso para a gente é um grande adianto, né? E é interessante que a gente tem todo um laboratório, toda à disposição. E recentemente também a gente adquiriu um conjunto de reatores em batelada, que são ligados em série, e esse veio para engenharia química. Eu ainda não aprendi a mexer nele, mas na semana que vem eu já tenho um curso agendado para a gente começar a fazer biodiesel, talvez, utilizando esse reator. É um reator muito interessante. Até mesmo eu tenho agora, né, para ser bem honesto aqui com vocês, eu tenho fugido um pouco dessa produção de bancada de biodiesel. Agora eu tenho tentado desenvolver catalisadores e eu vou tentar mais daqui para frente aplicar numa escala maior, lá de 50 litros, 100 litros, para ver se esses catalisadores, se eles realmente conseguem ser aplicados numa escala maior, né? Porque fica complicado a gente trabalhar com 50 ml, 100 ml, aí o catalisador funciona. Mas será que ele realmente funcionaria se fosse uma produção maior? Né? Então, é uma dúvida que a gente tem. Mas em termos assim de financiamento, de ajuda, para o meu caso assim, em particular, eu tenho recebido muito apoio, Jair. Muito, muito mesmo. E em termos de alunos, os alunos que vocês formam aí, que trabalham com iniciação científica, etc., você tem histórico deles? Eles vêm aqui para a UFES ou vão para outro lugar fazer mestrado? Como é que é essa... O que acontece com eles depois? Vão para o mercado de trabalho? Como está isso? Pois é, alguns vão fazer mestrado na UFES, né? A gente tem, acho que, das engenharias química, ambiental e civil, nós temos 5 alunos nossos egressos que estão no mestrado aí na UFES. Alguns, normalmente, fazem estágio, e aí terminam o curso, eles continuam no estágio e começam a trabalhar na própria empresa, na própria usina que eles já fazem estágio. Em alguns projetos também eu já tive o privilégio de trabalhar com alguma dúvida, com algum problema que o próprio aluno tem lá no setor dele da indústria e ele traz para a gente tenta solucionar produzindo algum tipo de material, algum tipo de solução, e ele utiliza aquela metodologia, aquela proposta de solução para resolver aquele problema na empresa como um trabalho de conclusão de curso. Aí, às vezes, essa ideia é boa e, às vezes, eu consigo desmembrar essa ideia num projeto e esse projeto vira uma iniciação científica, aí a gente submete para a FAESA, aí a gente consegue aprovação, a gente consegue verba e aí assim a gente vai. Mas muitos alunos bem diversificados, alguns vão, né, para o mercado de trabalho mesmo, outros vão seguir o mestrado. É uma pena que, né, é uma queixa que eu tenho que, né, eu acho interessante que se tivesse alunos que ficassem comigo, se a FAESA tivesse um mestrado ou um doutorado, igual o caso do senhor, por exemplo,
seria muito bom, porque a gente treina um aluno e o aluno fica para treinar os outros que estão vindo, né? No meu caso, eu tenho um trabalho, assim, de repetição muito grande, porque a gente forma um aluno, ele sai. Aí entra um outro aluno, toda aquela informação de biodiesel, aqueles artigos que a gente tem que passar para eles lerem, aquelas oficinas de preparo, de formação de recurso humano, tudo aquilo a gente tem que fazer de novo. Então fica muito repetitivo. Mas, no geral, é muito bom. Mas se a FAESA tivesse, né, de fato, um mestrado, um doutorado, os alunos pudessem ficar nessa linha de pesquisa, nossa, para mim ia ser muito bom mesmo. Igual eu vejo no caso a Tainara, que fez mestrado, fez doutorado, então ela ficou, entendeu? Tem o próprio Messias, que fez aí o mestrado, está fazendo doutorado com o professor Alfredo, então são alunos que vão ficando. O Voicel também, por exemplo, né? Então seria muito bom se a gente tivesse essa realidade lá, mas a gente não tem, infelizmente. Mas por outro lado, é muito bom que a gente tem sempre apoio e recurso. Beleza. Quem mais quer fazer pergunta para o Gilberto? Algum comentário? Eu gostaria, professor. Pode falar. Sim. Professor Gilberto, Sim. o senhor tem sintetizado o óxido de ferro. É a intenção mesmo testar ele como catalisador para biodiesel, é isso mesmo? A gente tem feito alguns testes bem pequenos, né, em escala de bancada, e a gente tem obtido assim um certo sucesso, né? Esse material que está no slide anterior, a gente conseguiu aplicar uma quantidade dele, né, pequena, dentro das proporções estequiométricas, e no final ele tem separado de fase muito bem, mas esses testes eles foram feitos naqueles momentos ali de início de pandemia. Então, de lá para cá, a gente não teve mais nenhum tipo de teste. Agora que os laboratórios estão voltando, a gente vai retomar essa parte e vamos testar novamente. Mas a ideia é essa mesmo, utilizar esses materiais à base de ferro, óxido de ferro, como catalisadores. Mas aí isso gera um outro problema também, que a questão da presença do ferro 3 principalmente, ele tem aquela coloração meio atijolada, um vermelho meio tijolo, e isso dá uma certa coloração no biodiesel, né? E isso é um problema, a princípio, né? Então a gente precisaria remover essa cor do biodiesel, né? Mas a princípio, como catalisador em si, ele funciona, né? Mas agora a gente também tem tentado testar os com lítio. Então, no lugar do ferro, aquela metodologiazinha que eu mostrei ali há pouco, a gente vai tentar complexar, ao invés do ferro, o lítio, e tentar fazer as partículas de lítio e utilizá-los como catalisador. Mais alguma coisa? Não. E tem mais um detalhe, aproveitando aqui a questão das partículas, né? Essa síntese, na verdade, ela é um método, né, que foi desenvolvido por Pechini há algum tempo, e a gente conseguiu otimizar e aprimorar essa técnica utilizando o nitrato de ferro, porque a metodologia original, ele utilizava uma fonte de ferro lá, que era o óxido de ferro, então isso meio que fica muito caro para produzir. Então a gente trocou o ferro por nitrato de ferro, e até porque o nitrato de ferro ele é solúvel, né? Então a gente consegue misturar, a gente consegue diluir ele bem na presença de etileno glicol. Então a gente conseguiu avançar um pouco melhor colocando ali o nitrato de ferro. Mas a princípio a ideia é tentar utilizar uma outra fonte de ferro, né, como é o caso de citratos, né, citratos de um modo geral, para a gente utilizar como agente quelante, né, para complexar o ferro ou o lítio que a gente vai utilizar. Então, eu perguntei exatamente por isso, é que eu estou trabalhando com catalisador também, e uma das ideias é eu testar a atividade catalítica com biodiesel. Eu cheguei até a testar
uma metodologia e não consegui. Porque, na verdade, eu estou trabalhando com resíduo, né? Eu estou trabalhando com pó de balão, que tem do ferro, para extrair desse ferro e aplicar no catalisador, né? No carvão ativado, para formar o catalisador e aplicar. Entendi. E Fábio, né? Desculpa, que resíduo que você falou que trabalha mesmo? Eu não ouvi direito. O resíduo com ferro é o pó de balão, né, que é do alto forno. Ah, do alto forno. É Isso. como se fosse um tipo de escória, não é isso? Não, é do alto forno. Ele é um material bem pó mesmo, granulado, que ele tem composição majoritária de ferro e carbono. Ah, e ele tem quantos por cento de ferro? Olha, em torno de quê? 5%, 10%? Não, o DRX que a gente fez, né, e a absorção atômica deu nessa faixa, mas aí a gente está ainda estudando se esse DRX... mas é mais que isso, né? É mais que isso. Que aí é de ferro, né? Deu de ferro. Entendi. Ele é mais rico em ferro do que carbono, se eu me lembro. É o que eu imaginei. Seria uma boa fonte. A gente poderia testar, inclusive, Fábio e o professor Jair, pode testar usando essa metodologia de Pechini que a gente fez lá, que a gente conseguiu reproduzir. A gente pode tentar fabricar, entendeu? A nanopartícula e pode tentar aplicar a produção de biodiesel. A gente pode tentar fazer. Porque o que importa, na verdade, para a síntese de nanopartículas, de ferro no caso, ou oxo-ferro, é um agente quelante, né, que vai quelar, que ele vai complexar o ferro. Aí a maneira que o ferro vai ficar ali na solução, o ferro 3, né, o ferro 3+, o trivalente, então a maneira que ele vai ficar, ou a origem dele, para a gente não importa muito, não importa que ele esteja presente, que ele seja miscível ali com etilenoglicol e que ele seja capaz de ser quelado. Feito isso, a gente consegue produzir a resina e essa resina a gente aplica o tratamento térmico nela. No meu caso particular, né, lá da nossa pesquisa, como a gente não tem um forno, né, desse aí do professor Jair, do professor Alfredo, é um sonho meu ter um forno daquele. Eu estou pensando já em conseguir uma verba e, de repente, eu vou seguir o conselho aí que o professor Miguel me deu de contratar o William, para o William construir esse forno para a gente. Então, né, o meu sonho é ter esse forno, porque aí a gente poderia aplicar um tratamento térmico em atmosfera inerte, aí a gente ia ter um material mais bem sintetizado, por assim dizer. No meu caso, eu utilizei uma mufla mesmo, né, atmosfera totalmente oxidante, né, e o que eu achei interessante, eu não esperava obter essas partículas, mas a gente conseguiu obter, né, só que existe ferro, mas como a atmosfera é muito oxidante, então ainda fica ali muito oxigênio e carbono, né? Mas pelos testes que a gente fez, a presença realmente ali de ferro, né, e um material poroso é que realmente vai fazer a diferença como catalisador, né, na produção de biodiesel. Mas é uma coisa que a gente pode testar, a gente pode, de repente, não sei, aplicar a metodologia, formar a gelatina, né, aquele material gelatinoso, e ao invés de submeter um tratamento oxidante, colocarmos uma atmosfera não oxidante no forno. Aí seria um resultado muito interessante. E até hoje eu tenho lido, visto, assim, não tenho encontrado nada parecido, não. Beleza, então depois a gente pode conversar mais sobre isso aí com o Fábio, com o Gilberto. Sim, já temos mais sem dúvida, estou à disposição. Algumas ideias aí para discutir. Ok, se ninguém tiver mais nada a comentar, já passou de 1 hora. Obrigado então de novo, Gilberto, pela ótima apresentação. Obrigado, foi um prazer ter você aqui. E a gente está sempre aqui nos seminários, quando você quiser aparecer, estamos por aí. Sim, a gente participa, sim. Beleza. Vamos participar, sim. Eu só, às vezes, para mim, alguns dias fica um pouco difícil, porque meio-dia é um horário meio conturbado, com criança pequena em casa, eu com 2 em casa, tá desse jeito. Mas aí eu vou marcar um dia pra gente ir na UFS aí, se encontrar, tomar um café, conversar assim, trocar umas ideias. Será um prazer. Tá ótimo. Valeu, Gilberto. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom trabalho. Falou. Daniel, qual é o nosso próximo? Então, seria daqui 15 dias, mas o Vinícius desmarcou. Eu preciso ver se eu consigo encaixar alguém. Tá, então a gente conversa depois. Tá bom. Ok.
Obrigado a todos, então. Boa tarde, pessoal. Até mais. Boa Boa tarde. tarde, tchau. Tchau, boa tarde.